E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. Nos outros vídeos, nas outras apresentações que nós fizemos aqui, falamos de alguns temas que são bem interessantes para a internet das coisas. E hoje eu quero trazer a questão de plataformas para conexão de IoT. E, em específico, apresentar uma plataforma desenvolvida pela empresa onde eu trabalho, a Avnet, né, chamada IoT Connect. Vamos dar uma olhadinha nisso aí e ver se essa plataforma pode ser útil para os seus experimentos de internet das coisas. Vamos lá. Fala, cidadão, fala, cidadã. Muito bem-vindo de volta aí. Nos vídeos anteriores que eu já publiquei aqui na nossa plataforma, né, de YouTube, eu falei um pouco de hardware, né? Mostrei o nosso gateway industrial de IoT, né? E como que ele poderia ser utilizado em algumas aplicações industriais, né? Mostrei que ele era baseado na boa e velha Raspberry Pi, né? Tá aqui a minha Raspberry Pi 4, né, que eu uso para alguns experimentos aqui para fazer o meu filho aprender um pouquinho de Linux, né, um pouquinho de sistemas embarcados, né, mas a hora que a gente olha para esse hardware aqui e tenta colocar ele na indústria, naquele ambiente agressivo, ele talvez não seja o mais adequado, não tenha a durabilidade que a indústria precisa. Por isso, desenvolver um hardware muito mais robusto para isso, né? Comentei, por exemplo, em vídeos anteriores que ele está disponível à venda, $187,50, né? E também comentei que você tinha um sistema operacional desenvolvido pela Avnet, baseado no Raspbian, para você utilizar junto com esse equipamento. Bom, a ideia de hoje desse vídeo aqui é conversar com vocês sobre o ecossistema de uma aplicação de IoT. Como construir esses blocos, como deixar eles funcionais e como tirar proveito, como fazer com que isso valha dinheiro, valha recursos financeiros, valha melhores implementações para o ambiente industrial, comercial, automotivo, de revendas, etc, etc, etc. Né? Um detalhe muito importante a ser levado em consideração no ambiente de internet das coisas, e talvez você tenha essa flag de noção sobre esses blocos que eu vou mostrar aqui, mas talvez a ficha não tenha caído como eu gostaria que caísse, é a questão de quanto se gasta para projetar um sistema de IoT, desde o componente eletrônico até ele mandar dados para a nuvem e te devolver alguma informação relevante. Então eu queria que você desse uma olhada com calma aí nesse slide, porque ele traz uma informação que, se você não tinha noção ainda, você precisa ter noção. Quando eu mostro aquela caixinha preta dizendo que aquilo é um gateway de IoT, que ele custa $187, que ele serve para trabalhar em ambientes agressivos, etc, 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 né? Que ele tem sensores, rádios, tem conexão, tem IOs, etc, etc. Cara, eu estou falando com você de apenas 30% do que é de verdade um sistema de IoT. Eu estou falando de componentes eletrônicos, dos devices, de algum processamento, de algum sistema operacional. Esse hardware aqui para um sistema de IoT não é nada se eu não conseguir retirar dele as informações e mandar para algum lugar. Eu vou gastar um tempo precioso, uma inteligência de processamento, uma programação, etc., fazendo conectividade. Em um vídeo anterior aí, eu mostrei um dos diversos meios de comunicação que eu vou abordar aqui ao longo dos vídeos que a gente vai publicar no canal, que é o Bluetooth, né? Mas você pode usar N conectividades, dependendo da aplicação que você tem, com fio, sem fio, né, etc. Tá? Mesmo o trabalho que você vai ter para desenvolver essa conectividade, isso representa apenas 10% do seu sistema de IoT completo. Se você pensar em conectividade mais o hardware, nós não chegamos a nem 50% do que é uma plataforma de IoT
completa e funcional. 60% do sucesso da internet das coisas deve-se a softwares e serviços implementados. Cidadão, cidadã, se você não tem essa noção, você precisa ter. 60% do sucesso de um sistema de internet das coisas está diretamente ligado ao software e à plataforma de dados que você está colocando ali. Não adianta você comprar 10 caixinhas dessa, implementar na sua indústria, fazer as conexões, pegar nós e mandar dados para ela, né? Sendo que esses 70, 80, 100 nós que você espalhou pela indústria, que estão mandando dado para essas 10 caixinhas, e essas 10 caixinhas estão mandando dado para onde? Para fazer o quê? Levantando que informação? Mostrando de que modo essa informação para quem tem que tomar a decisão num gerenciamento de uma indústria, num gerenciamento de um supermercado, num gerenciamento de uma loja, num gerenciamento de uma escola, o que quer que seja que você está fazendo, né? Então, isso aqui é muito importante, é uma parte crucial do seu projeto, mas não chega a 30% do seu projeto. Se você não tiver um time para cuidar do software que vai aqui dentro, do firmware que vai aqui dentro, do software que vai tratar o dado que eu estou mandando com isso para fora, você não tem um sistema de IoT, né? E isso fica muito claro aqui, e eu já vi na minha experiência profissional algumas vezes clientes falharem na implementação de algum sistema porque se dedicaram demais no hardware, pensaram bastante na conectividade, mas quando essa informação precisava ser tratada de alguma maneira mais inteligente, com maior poder de processamento, com alguma coisa tirando inferências matemáticas daí, isso não aconteceu porque eles não tinham uma plataforma de IoT para conseguir fazer isso funcionar. Tá? Então, é bem importante que você tenha isso em mãos. Vamos avançar um pouquinho. Esse slide é o terror de quem quer implementar a internet das coisas, né? Ao longo do tempo, trabalhando na distribuição de componentes eletrônicos, trabalhando lá na Avnet e tendo alguns clientes que estão colocando hardwares para funcionar, isso ficou muito claro qual era a nossa limitação como empresa em atender alguém que queria fazer uma planta de IoT rodar adequadamente. Eu tinha total, e tenho hoje ainda, total capacidade de conversar em altíssimo nível com quem está precisando da especificação de um sensor, de um processador, de um rádio de transmissão, né? Como que esse projeto vai ser feito, etc. Como que vai ser feita a conexão. Até aqui nessa parte do slide, a gente trafegava muito bem. Quando essa informação ia para uma nuvem e o cara precisava de um dashboard, precisava tirar algum insight ali dentro e, enfim, criar valor que justifique todo esse investimento, nós não tínhamos como dar esse suporte da maneira mais adequada. Isso era uma lacuna que a gente tinha na empresa, né? Então eu consegui atuar até a página 2. E o projeto do cara tinha 100 páginas. Então ficava faltando alguma coisa que ele tinha que ir buscar em mercado para conseguir implementar fim a fim, né, toda a solução de IoT que ele precisa. Sem contar que de fim a fim tudo isso tem que ser levado em conta, tem que ser seguro, não pode ser invadido, né? Ninguém pode roubar essas informações porque são cruciais para o modelo de negócio do meu cliente, né? Então isso é perigoso se for feito de qualquer maneira e deixando brechas para que seja invadido, para que seja roubado dado, para que seja hackeado, etc, etc. Então é bem mais embaixo o buraco aí. Bom, o que aconteceu? Eu mostrei isso aqui no primeiro vídeo que eu coloquei do Gateway Industrial, que a gente andou adquirindo umas empresas aí para complementar o nosso line card, nosso portfólio de serviços, de produtos, o que a gente consegue oferecer para as pessoas, né? Porque a gente não conseguia, como um distribuidor de componente eletrônico, atender tudo que era necessário ali,
né? Falei que a gente comprou uma empresa que faz placa, que faz projeto, que tem um contrato com a Raspberry Pi Foundation, que é a Avid, né? E a Invest bate essas placas. Compramos Element 14, mas hoje eu quero falar da Soft Web Solutions, que foi uma das empresas adquiridas por último aí nessa onda grande de aquisições da Avnet, né? A Soft Web Solutions trouxe para a casa da Avnet algumas coisas que a gente nem sabia como lidar direito, né? Trouxe soluções para o mercado de IoT que nós não tínhamos até então, né? Então, é uma especialidade muito grande da Soft Web tratar de IoT, de inteligência artificial, de analytics e de experiência de usuário, vendendo dois caminhos de produtos, de serviços, né? Soluções e serviços aqui. Nos serviços ela pode fazer a montagem completa do ecossistema. Em produtos nós temos o tal do IoT Connect, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Nesse IoT Connect, ele consegue criar plataformas, fazer gestão de dados, né, e fazer machine learning, né, máquinas que aprendem sobre o seu comportamento. E a gente entrou numa seara que até então era bem difícil para nós da Avnet tratarmos, que era a venda de software como sendo um serviço e a venda de inteligência artificial como sendo um serviço, né? Quando eu olho aqui um pouquinho mais de detalhes sobre o que a Soft Web trouxe para dentro do nosso line card, coisa que a gente não tinha antes, né, na Avnet, a gente tem um ramo muito grande aqui de serviços que eu não vou abordar hoje aqui nesse vídeo, né? São serviços de montagem de machine learning, aprendizado, tal. Então são coisas que a gente pode fazer aqui, abordo isso no segundo passo, né, numa próxima etapa aí, mas hoje eu quero falar desse ramo aqui que é o IoT Connect. No software como serviço que a gente tem, nós temos diversos modelos de trabalho aqui individualizados, prontos para que os nossos clientes que precisam implementar um sistema de IoT não comecem do zero, não tenham que romper uma curva de aprendizado pesada, que gastaria tempo e que evitaria que eles colocassem o produto deles rapidamente no mercado. Por exemplo, se o cara quer montar uma fábrica inteligente, como eu comentei lá no vídeo anterior, falando de manutenção preditiva, né, em motores, por exemplo, eu tenho um modelo aqui de automação de fábricas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo um pouco mais detalhado disso, né? Revendas, controle de frotas, hospitais, etc. Então eu tenho um monte de modelos de serviços aqui que meu cliente pode escolher e já começar com base nisso. Na hora de a gente analisar o que a fábrica está fazendo, eu tenho alguns modelos de inteligência artificial que são vendidas como serviço que o meu cliente pode usar para fazer manutenção preditiva, né? Para fazer reconhecimento facial para saber quem é o funcionário que está mexendo numa determinada máquina, para tirar uma analytics, etc, etc, etc. E uma vez que esses dois modelos foram vendidos como software como serviço, inteligência artificial como serviço, eu tenho relatórios e informações entregues para que o gestor, para que o administrador da planta consiga tirar as inferências que eu comentei no vídeo anterior. Porque é aí, nesse momento, que aparece a grande diferença, que é gerar valor daquele hardware. Então a ideia é que, ok, eu tenho dispositivos, tenho nós aqui mandando dado para o meu gateway está fazendo um pré-processamento, isso aqui leva lá para a nuvem, beleza, e daí? O que acontece quando chega lá na nuvem? Eu estou falando de uma indústria 4.0 inteligente, onde esses sensores estão lendo motores com seu padrão de vibração, aquecimento, etc, etc, e eu quero detectar quando aquele motor vai parar. Essa informação é previamente mandada e processada pelo meu gateway, e quando chego lá na nuvem, eu tenho um modelo de inteligência artificial que aprende o que é um motor bom, o que é um motor ruim, e com base nisso, num dashboard para um celular, para um desktop, para um tablet, para qualquer tipo de coisa que seja, ele me gera um alerta para alguém.
É isso que tem valor. É isso que o administrador quer. É isso que faz o cara pagar por implementar 10 gateway desses na fábrica e 2.000 nós na fábrica. Porque ele sabe que com esse sistema completo funcional, ele economiza em paradas de linha, em não atendimento do cliente principal dele. Tá claro isso para vocês, galera? Essa que é a grande sacada e foi por isso que a Avnet investiu na compra de uma empresa de software, uma empresa de inteligência artificial, uma empresa que não vende areia prensada, não vende componente eletrônico. Né? E como ela não vende areia prensada, não vende componente eletrônico, era um modelo muito difícil para nós, distribuidores de componentes eletrônicos, saber lidar. Né? Com essa chegada da SoftWeb, agora a gente se sente extremamente confortável em falar com o nosso cliente fim a fim. Desde o começo de pensar que ele quer trabalhar com a leitura de um motor, de uma impressora, de um sistema de temperatura, o que quer que seja, e colocar esse dado na nuvem num dashboard entregando para ele com inteligência artificial pensando sobre isso. Né? Então esse é um modelo de fim a fim. Né? Desde a entrada aqui, onde eu tenho toda a parte de hardware que eu já domino há bastante tempo, e chegou agora um time novo para nos ajudar a fazer aplicativos, a fazer inteligência artificial, a criar valor e implementar segurança de ponta a ponta isso. Cara, isso para nós foi bem disruptivo. E o tal do IoT Connect é uma plataforma web onde o meu cliente se cadastra, coloca um login e uma senha e faz testes nisso. Se ele tem um sensor, um hardware, alguma coisa, ele consegue fazer a leitura desse hardware usando as ferramentas, usando os aplicativos que estão ali disponíveis. Né? Então eu tenho um portal com diversas funcionalidades aqui disponíveis. Né? Eu tenho visualizações de dados prontos para o cara testar se aquilo é mais amigável para ele, né? Eu tenho analytics aqui, né, de borda que ele pode fazer e implementar dentro do meu gateway, aplicações para o meu mobile, de modo que o cara que tem um telefone celular consiga ver isso, né, de modo mais correto. Conexões inteligentes, etc, etc. Então, isso trouxe pra gente um monte de coisas novas que a gente não tinha lá na Avnet. Né? Então, isso ficou bem legal. Esses modelos de software como serviço, a gente conseguiu trabalhar agora com fábricas inteligentes, né? A parte de hospitais inteligentes, gerenciamento de frotas, gerenciamento de estoques, né? Escritórios inteligentes, revendas, controle de cidades, controles de energia. Cara, tem modelos, tem um monte de modelos muito adiantados, muito prontos, mastigados para um cliente nosso pegar um hardware e testar isso funcional lá na aplicação dele. Então essa é a grande vantagem. Né? Para a questão de inteligência artificial, né? Um monte de modelos interessantes que nós mesmos da Avnet demoraríamos alguns anos para aprender como isso tudo funciona, estão prontos para ser vendidos como serviço. O meu cliente vai lá e seleciona o que ele quer que aquele dado seja analisado, de que maneira e que período que ele quer que aprenda e que resultado que ele quer que aquilo traga. Então, por exemplo, como eu citei no vídeo anterior, a questão de manutenção preditiva, reconhecimento facial, eu posso identificar todos os funcionários da minha fábrica, por exemplo, através de inteligência artificial. Eu sei que horário que o cara entrou, em que máquina que ele foi mexer, e eu consigo com isso, por exemplo, marcar que determinada linha de produção que saiu com um erro está associada a tal funcionário. E eu pego e faço um treinamento específico para aquele funcionário, porque toda vez que ele está na linha de produção, a margem de erro aumenta. Isso detecta falhas no sistema, falhas humanas, e eu posso corrigir. Cara, me diz qual é o gestor de uma indústria que não deseja ter esse relatório, esse reporte em mãos, né, para melhorar um pouco mais a eficiência do que ele está fazendo, né? Mapas de calor, de como é que estão sendo utilizadas as coisas, linguagem natural para você fazer text to speech, speech to text, fazer comandos de voz, etc. Ou seja, um monte de modelos aqui que não são triviais do cara aprender e começar a trabalhar com eles assim da noite pro dia. Tá? Então isso vem muito mastigado, vem muito resolvido aí para que se possa implementar de modo rápido. Como que você testa isso aí? É só entrar no endereço
que está aí nesse slide, né? www.iotconnect.io, né? .io. Vai aparecer esse site aí e aparecem alguns modelos já prontos, prévios, que a gente deixou lá disponível. Então você tem 6 modelinhos disponíveis para você testar, para você ver como é que funciona, né? Então uma fábrica inteligente, né? O gerenciamento de dispositivos em campo, um hospital, né? Trabalhadores conectados para você localizar onde é que esses caras estão, shoppings, né? E prédios, né? Escritórios, etc. inteligentes. Tudo isso aí disponível lá no sistema. O que eu fiz aí nesse slide? Isso é bem legal. Eu peguei o meu gateway, liguei ele, abri o sistema pelo aplicativo, né? Então você vai lá no aplicativo IoT Connect, baixa esse aplicativo para o seu celular, e eu peguei o rádio Wi-Fi desse cara, né? Igual tem na Raspberry Pi, ele também tem Wi-Fi, e mandei os dados desse Wi-Fi para o meu aplicativo para jogar na nuvem. Então, quando eu faço a conexão, como vocês estão vendo aí, eu faço um cadastro inicial, conecto o meu sistema, acho o meu sistema e eu começo a ter um log dos dados que estão sendo transmitidos. Então, por exemplo, se eu tiver um nó Bluetooth conectado nesse cara, ou tiver portas de I/O, portas de barramento CAN, portas, né, de comunicação Ethernet, etc., mandando dados para esse gateway aqui, eu começo a ter um log das informações sendo mostradas aqui no aplicativo. Isso na versão mobile, né? Eu posso ir para a versão de web e ter um dashboard mais bonitão, né? Com maiores recursos para eu testar. Deixa eu mostrar para vocês como é ilimitado a possibilidade de fazer coisas interessantíssimas e muito rápidas com esse tipo de plataforma. E essa é a ideia. Você tem um conceito, você precisa tirar uma informação, você tem até um hardware na mão, só que tu não está conseguindo, tu não tem tempo para aprender como a machine learning funciona e como que você tira as inferências matemáticas dali para poder apresentar como uma prova de conceito para um cliente seu. Essa plataforma vem resolver isso assim, ó, de jeito muito rápido, muito fácil, né? Então, deixa eu colocar esse exemplo da fábrica inteligente. Lembra lá naquele vídeo anterior que eu falei que, olha, a manutenção preditiva é muito legal, eu tenho sensores aqui, mas o que eu quero é que meu gestor veja em tempo real o que está acontecendo e receba um insight que aquele motor vai quebrar. Isso é que tem valor. E isso é o que gera a tal da transformação digital. É isso que o gestor paga e põe grana. É mostrar que ao longo do tempo a produtividade aumenta, as falhas diminuem e eu salvo dinheiro que seria gasto em manutenções desnecessárias, etc, etc. Né? Como fazer isso e como provar que isso é verdade? No dashboard de planta digital, de indústria 4.0, de fábrica inteligente que nós deixamos disponíveis aí no IoT Connect, nós deixamos algumas funcionalidades bem legais para você testar. O monitoramento remoto, né? O aumento de eficiência de produção a partir do momento que você coloca a machine learning para aprender como que é o comportamento de uma linha de produção. Né? Você diminui problemas de compliance que você tem com o teu sistema, garantindo que caso um produto saia com erro, eu tenho como localizar na minha linha de produção ao longo do tempo quem foi a causa daquele erro, dar treinamento em cima daquela causa ou dar manutenção em cima daquela causa para que esse erro não se repita. Isso é muito importante, por exemplo, na indústria automotiva, em que se uma falha acontece, eu tenho que ter absoluta certeza de quem foi o causador daquela falha e corrigir isso num recall para todo mundo que foi para campo. Se eu não tivesse informação, pô, perdi minha fábrica inteira, né? E gerar alguns insights, algumas dicas, algumas coisas que o cara bate o olho e fala, pô, se eu mexer nesse processo produtivo aqui, eu melhoro em tanto a minha eficiência, né? Então, com esse dashboard que a gente tem, eu pego um hardware como esse, conectado aos sensores, ao barramento CAN, Profibus, EtherCAT, qualquer coisa que está rodando na minha máquina, na minha linha de produção, jogo no meu dashboard e eu tenho coisas como essas aqui, né? Eu li os meus devices, coloquei os meus devices aqui no meu gateway, esse gateway jogou no IoT Connect que fez todo aquela inicial pensamento, a machine learning, a inteligência artificial e jogo isso aqui de volta pro meu
poder de decisão atuar na planta. É uma malha fechada, né, que fica lendo essas informações. Então, independente do que é o hardware que eu tenho no meu chão de fábrica, a ideia é ter esse tratamento aqui pela SoftWeb, pela empresa da Avnet, para fazer essa leitura e produzir dashboards inteligentes como esses aqui. Né? Então eu posso ter, por exemplo, a leitura em tempo real de diversas linhas de produção com a porcentagem do que eles estão me trazendo, fazer um BI, né? Fazer uma estatística em tempo real mostrando o que está acontecendo entre entrada de insumo, entre funcionamento, etc. Né? Eu posso ter, por exemplo, localizado na planta da máquina qual que é o status de funcionamento e aonde que está uma máquina com problema em tempo real, criando um alerta. Né? E aí eu posso disparar a minha manutenção muito assertiva para trabalhar aqui com esse cara que é o cara que está com problema. Né? Para um pouco, respira. Você já imaginou o quanto vale uma informação como essa para um gestor de planta que quer saber em tempo real aonde é que está com problema, quem é o problema e como é que eu posso atuar? Cara, ele vai saber, por exemplo, quem é o funcionário que está atuando ali, quem é o cara que mexeu. Bicho, isso vale, isso tem valor, isso agrega valor, isso é transformação digital. E para você partir de um hardwarezinho simples como esse, baseado em Raspberry Pi, um hardware, coloca umas aspas aí gigantescas, bobo, e tirar uma informação decente como essa que está aí, cara, isso tem muito valor agregado. É isso que a SoftWeb traz para tentar agregar e acelerar o tempo de você mostrar essa informação para o teu cliente. Isso é que é legal, cara. Já imaginou? Você parte de um exemplo como esse, instala, implementa, testa e aí você tem isso rapidamente numa prova de conceito mostrando para o cara que funciona. Deixa isso aí alguns meses rodando lá e coletando informações e você tem isso muito funcional. Né? Um outro exemplo que parece meio absurdo, mas é muito legal de você pensar, controle de frotas, né? Gerenciamento de frotas, gerenciamento de cargas, caminhões, trens, navios, onde quer que esteja, né? Nós temos um dashboard pronto lá, um exemplo de software as a service, software como serviço, né? Para você implementar gerenciamento de frotas, né? O que o cara quer saber? Quer saber, por exemplo, dos motoristas que ele tem contratado, como que está o comportamento desse motorista. Né? Se ele dirige bem, se ele é um cara que é agressivo nas curvas, nas retas, né? Como é que é o comportamento do caminhão? Será que a manutenção dos pneus, a manutenção de motor para o motorista A, B e C tá maior ou tá menor? Será que você poderia criar um ranking de motoristas e premiar esses motoristas de acordo com a qualidade que ele dirige? Incentivando a todos a ter um comportamento mais condizente com o que a empresa deseja. Eu quero um cara que, sim, cumpra os tempos necessários, né, para poder fazer as entregas, mas que também tenha segurança, que não tenha problemas, que não desgaste o meu equipamento, né? Isso são coisas desejáveis, né? Eu consigo ver, por exemplo, como que tá a vida útil da minha frota inteira, né? Eu consigo rastrear esse cara. Eu também tenho facilidade de compliance, né, com o meu sistema, né? Então imagina, eu tenho aqui o meu veículo, né, o meu carro, meu trem, meu caminhão, meu navio, o que quer que seja, e esse cara, quando chega em algum lugar que pode falar com o gateway, ele manda dados para o gateway. Se não, ele tem algum modem celular, algum meio de transmissão que ele manda esses dados em tempo real. Um rastreador, por exemplo. Né? E aí eu tenho um acompanhamento aqui da minha frota inteira, mandando dados desde o momento que ele saiu do meu estoque, do meu warehouse, até fazer as entregas, até trafegar nas rodovias, etc, etc. Eu posso, e tenho esses modelos prontos lá no meu IoT Connect, mostrando a frota em tempo real onde está, como que está o comportamento daquele cliente, lendo, por exemplo, o barramento do CAN do veículo,
né? Tirando essas informações do CAN do veículo, né? Mostrando velocidade, temperatura, consumo de combustível, fazendo uma correlação entre o quanto o cara está pisando e o quanto combustível está indo em cima. Então, se eu tiver, por exemplo, isso, eu já tenho um primeiro passo para ranquear os meus motoristas, né? Qual é a machine learning para eu ler essa informação de aonde está o meu caminhão em tempo real, como que está o consumo de combustível, que velocidade que tem. Cara, só você colocar isso num modelo de inteligência artificial para aprender como é o comportamento de um motorista, você já tem uma possibilidade de ranquear e premiar os bons motoristas e reciclar e retreinar os maus motoristas, de modo que você melhore a performance da sua frota. Bicho, uma transportadora de grande porte, que tenha 1.000 caminhões, 2.000 caminhões aí, quanto ele pagaria por ter um sistema desse que consiga ler, classificar e conseguir retreinar os motoristas de modo que melhore a performance, que melhore o uso do caminhão, que melhore a eficiência com que esse equipamento é utilizado, diminuindo custos de manutenção. Tu sabe quanto custa um pneu de caminhão? Só o que se gasta com a troca de pneus de caminhão já pagaria a implementação de um sistema como esse, né? Dando mais eficiência. Meninos, meninas, cidadãos e cidadãs, é disso que eu falo. A gente pensa no hardware, eu gosto de falar de sensor, de gateway, né? Dessas coisas, mas o software, a inteligência artificial, tirar a inferência matemática disso aqui é 60% do sucesso da implementação de um controle de frota, né? Se você tem esse hardware bem definido, tem tudo definido, mas não consegue tirar esses dados que eu citei aí com você, não tem valor. Você não consegue vender a ideia, porque o cara vai gastar uma fábula de grana para colocar isso aqui em todas as garagens, em todos os clientes, em todos os pontos estratégicos para coletar a informação do caminhão, mas o que ele faz com essa informação? Se ele não conseguir, com essa informação que você leu, lá da câmara fria do caminhão, lá da temperatura do pneu, da velocidade, do barramento CAN do caminhão, se ele não conseguiu tirar uma inferência matemática disso, de nada valeu. Sacou? É disso que eu falo, é fazer isso, talvez para uma frota faça sentido em real time, né? Em tempo real, saber onde é que estão os veículos, como é que está o comportamento deles, quem está no prazo, quem está no fórum. Um dashboard como esse disponível para você fazer um teste e apresentar no seu cliente, falar assim, olha, eu tenho uma solução de controle de frota aqui, você não quer dar uma olhada nisso aqui funcionando? Entrega um tablet para ele, coloca um dispositivo em 3, 4 caminhões, instala um gatewayzinho desse aqui numa central e deixa o cara 1 mês lá testando. Cara, tu já vendeu a ideia. Entendeu? É disso que a gente fala. E quando a Softweb chegou aqui na Avnet, mostrando que mesmo para nós que manjamos muito de hardware, que conheço bastante como fazer isso, mas não entendo muita coisa de como projetar, instalar e testar e configurar uma máquina de inteligência artificial para entender como que esse sistema funciona, isso foi um motivo de muita alegria para nós. Porque agora eu tenho um jeito de falar com esse cara da melhor maneira possível e de mostrar algumas informações da melhor maneira possível, né? Então, bem legal com isso. E aí a gente tem um sistema completo agora, um ecossistema completo, né? Dentro da Avnet, como eu já mostrei em outro vídeo, em outra apresentação, né? Em que eu saio daquela posição de apenas vender componente eletrônico, apenas vender areia prensada, e agora eu vendo serviço, produto e solução, né? Então isso é bem interessante para nós aí, e espero que esses insights, né, sirvam de exemplo e de inspiração para você que está trabalhando com algum dispositivo de IoT e quer testar isso. Entra lá no IoT Connect,
cria uma conta, testa essa conta, veja esse cara conectado, né? Tente fazer o seu dashboard funcionar. Você vai se surpreender com esses steps, com essas coisas funcionando. Eu acho que você vai ter aí um bom insight de como você pode abordar um sistema de IoT de modo diferenciado. Legal? Bom, era isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu aí. E nos falamos aí numa próxima, né? Num próximo vídeo, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.